Paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que estejam, né? Todos bem para a glória do Senhor Jesus. E vim aqui, né, hoje para gravar mais um vídeo. Já tem uns dias aí que eu não gravo, não estava gravando, né? Deu um probleminha na tela do celular. Mas glória ao Senhor Jesus Cristo, né? Deus que faz tudo, né, a favor dos seus servos e suas servas. E Deus, né, me abençoou com outro aparelho e possa, assim, né, estar retomando novamente a gravação dos vídeos, né? E eu espero que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês, todos que, né, estão se inscrevendo, né, um canal que não tem tanto tempo assim, né? Mas eu creio, né, que o Senhor Jesus Cristo vai falar, né, ao coração de cada um de vocês. E que Deus possa estar, né, indo de encontro nesse momento com o coração, com a vida de cada um que está vendo esse vídeo. E se você não se inscreveu ainda, eu te convido a se inscrever, curtir. Se quiser também puder compartilhar. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Vamos para mais uma reflexão, para mais um vídeo. Amém? E como sempre fazemos, vamos estar primeiramente orando, né? Entregando, apresentando o nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que será feito, falado, tudo que será, né, dito aqui no vídeo, né? Que não vem de mim, mas vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu te convido aí onde você está, se você quiser fechar seus olhos, né? Se não tiver como fechar, se liga em pensamento, em espírito, né? De oração. E vamos orar, né? Porque a palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. E mesmo eu estando aqui, vocês aí, creio que a graça do Senhor Jesus Cristo, Ele está presente. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nesse momento, meu Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui a assistir esse vídeo, meu Pai, que se inscreveu, até mesmo os que não se inscreveram, mas está a assistir. Quero agradecer, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar gravando mais um vídeo. Eu peço para que o Senhor venha repreender todo o mal no meio do teu povo, que o Senhor venha desfazer, meu Pai, todas as amarras, que o Senhor repreenda toda a seta, todo o dardo inflamado, nos livra de toda a retaliação, repreende tudo que não te agrada. Fala conosco, meu Pai, através desse vídeo, através da tua santa e rica palavra que é viva e eficaz, meu Pai. E eu te peço, vai desfazendo, meu Pai, todo o espírito maligno de engano, toda a obra do inimigo que caia por terra no meio do teu povo. Nos blinda, nos protege, nos cobre com o sangue do Senhor. Isso é que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém? Amém. E hoje a reflexão, né, a qual o Senhor colocou, né, no meu coração para estar compartilhando com vocês, se encontra no livro de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, né, livro de Gênesis, no versículo 8 e no versículo 9. Amém? Se você quiser pegar sua Bíblia aí, né, e me acompanha. Se não tiver uma Bíblia próxima, pode acompanhar apenas ouvindo, amém? Porque a palavra diz, né, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, amém? Eu estarei lendo para assim a gente estar, né, falando aqui tudo aquilo quanto o Senhor colocar, né, no meu coração, né? Está escrito: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Vamos ler mais uma vez? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém, glória a Deus, né? E tem um outro homem também aqui mesmo, próximo, nesse mesmo livro, né, em Gênesis 5, versículo 22, a palavra do Senhor vai dizer que Enoque andou com Deus, né? Noé também andou com Deus, né? E a palavra do Senhor, né, ela diz que os homens no tempo de Noé, né, começaram ali a se multiplicar, começou a crescer ali toda uma população, e junto com esse crescimento das pessoas veio também, né, o crescimento do pecado, né? A palavra do Senhor diz que o homem, né, aquele povo ali começou a se corromper, né? Até as intenções e os seus pensamentos só era violência, né? E a palavra do Senhor diz que o Senhor disse que não iria, né, contender com o homem.
e que o tempo de vida do homem seria até 120, no máximo 120 anos, né? Por conta de tudo aquilo que já estava acontecendo ali. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele criou, né, o homem para estar adorando, ele nos criou para adorar, criou o homem para adorá-lo, para fazer toda a sua vontade, tudo aquilo que lhe apraz, né? E quando Deus vê aquela população, aquela multidão de pessoas, né? Aquele povo corrompido, totalmente corrompido. A palavra do Senhor aqui, né, no capítulo 6 mesmo, diz que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Mas diferente do nosso arrependimento, que a gente às vezes faz uma coisa e depois, quando dá algo errado, a gente diz, poxa, eu me arrependi, não era para eu ter feito aquilo. O arrependimento de Deus não é esse, não é assim, né? Muito pelo contrário, o arrependimento de Deus, quando diz que ele se arrependeu de ter criado, né, o homem, quer dizer que ele sentiu um grande pesar no seu coração em ver o círculo, né, que já estava se tomando ali, em ver a direção a qual o homem estava, né, tomando, em ver tudo aquilo que estava sendo feito através da vida das pessoas que eram, né, para estar ali adorando o nome do Senhor, totalmente corrompido, né, com violência, com ódio, com imoralidades, com coisas totalmente perversas e contrárias à vontade de Deus. Então o arrependimento de Deus não foi assim de ter dito, não era para ter feito, mas sim foi um grande pesar que ele sentiu ao ver o caminho, a direção a qual o homem, a natureza humana estava tomando. Porque os homens ali daquele tempo de Noé já estavam totalmente corrompidos. Mas a palavra do Senhor Jesus, né, ela vai nos dizer que havia havia um homem, né, que achou graça, né? O Senhor achou graça. E esse homem, de nome Noé, né, a qual o Senhor deu uma ordem de construir uma arca. E a palavra do Senhor disse que Noé, ele era um homem perfeito em suas gerações. O homem que achou graça, que o Senhor achou graça da sua vida. Será que o Senhor, quando olha para a minha vida e para a tua vida, será que Ele acha graça da minha e da tua vida? Será que Ele acha graça das nossas ações? Será que Ele vê algo de bom nas nossas vidas? Será que estamos fazendo tudo aquilo quanto o Senhor quer que nós viemos fazer? E a palavra também diz que Noé, ele foi um homem perfeito em suas gerações, né? Mas aí muitas vezes o povo fala, né? Ah, mas perfeito só Deus é perfeito, amém, só Ele. Mas quando fala perfeito aqui, não quer dizer que Noé não pecava, Noé não errava, não. Noé era um homem, né? Mas ele não tinha deixado o seu coração se corromper da mesma maneira como aquele povo estava, né? Ser perfeito em suas gerações quer dizer que Noé era um homem dedicado ao Senhor, diferente daquele povo que estava, né, ao seu redor. E lá no livro de Mateus 5, 48, está escrito, olha, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A própria palavra nos manda, né? Manda que a gente venha ser perfeito, então que a gente venha ter uma vida dedicada à vontade do Senhor, que a gente venha ter uma vida dedicada a tudo aquilo quanto o Senhor quer que nós venhamos fazer, que o Senhor venha achar graça na nossa vida, venha achar algo de bom, venha olhar para nós e venha ver que nós temos verdadeiramente um compromisso, que enquanto o mundo está aí, indo de contra a tudo aquilo que o Senhor planejou, indo de contra tudo aquilo que o Senhor ele nos ordenou que fazéssemos, nós almejamos, nós estamos indo, né, em direção ao nosso alvo que é Cristo, ao nosso alvo que é o céu, né? Estamos ali renunciando cada dia mais e mais, porque não é fácil. Não é fácil viver, né, nesse mundo de hoje. São tantas coisas, tantas distrações, mas que a gente vinha buscar a perfeição em Deus, porque o Espírito Santo é Ele que nos conduz a essa perfeição, né? É Ele quem conduz. A palavra do Senhor, ela diz que quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Então, se a gente está buscando a limpeza, que nós vamos buscar essa limpeza cada dia mais e mais, para que a graça do Senhor venha estar sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor disse que Noé era perfeito em suas gerações. Ou seja, no meio daquele povo todo ali que já estava com o coração totalmente corrompido, Noé estava com o coração direcionado para Deus, voltado para a vontade de Deus. E o Senhor, Deus, ele dá uma ordem. E algo também muito interessante que eu sempre, né, ao meditar aqui nessa palavra, eu observo, né, que diz que Noé andou com Deus. Poderia dizer que Deus andou com Noé,
mas diz, né, que Noé andou com Deus. Porque não está escrito, né, Deus andou com Noé, mas Noé andou com Deus. E eu fiquei com isso, né, na minha mente, né, e o próprio Espírito Santo me deu, né, esse entendimento de que andar com Deus é algo que cabe a nós. Andar com Deus é uma decisão que nós temos que ter. Não é Deus que vai pegar, puxar pelo nosso braço, não é assim, você vai, não. Somos nós que temos que ter esse desejo no nosso coração. Somos nós que temos que buscar caminhar, né, com o Senhor. Somos nós, porque o Senhor, Ele nos deu o livre arbítrio para a gente tomar as nossas decisões. Ele não é um Deus carrasco, Ele não é um Deus que nos força a nada. Né? Lá na palavra no livro de... Deixa eu botar aqui para vocês. Coríntios. 1 Coríntios 10, no versículo 23, é muito interessante que olha o que diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Né? O Senhor, Ele nos dá esse livre-arbítrio para que a gente venha tomar a nossa decisão. Ele não nos obriga a nada, né? Então, que nós venhamos, assim como diz a palavra, né? Que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. A partir do momento em que eu entrego a minha vida ao Senhor, eu tenho que ter a consciência, a convicção, a certeza de que a minha vida tem que ser direcionada segundo as vontades do Senhor, não é segundo as minhas vontades. Tudo é lícito, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Eu sou uma serva de Deus, nem tudo me convém fazer. Tudo é lícito, mas nem todas as coisas me edificam. Por que eu vou fazer algo que não edifica meu espírito? Por que eu vou fazer algo que não edifica a minha vida espiritual? Não, eu tenho que fazer algo que venha cada dia me limpar espiritualmente mais e mais. Né? Então, Noé andou com Deus. Deus não andou com Noé. Noé andou com Deus porque Noé quis. Ele resolveu, não. No meio dessa população toda, no meio dessa massa de pessoas que estão buscando fazer a vontade da carne, que estão corrompidas não somente em seus atos, mas na sua intenção, no seu coração. Eu escolho andar com Deus, eu escolho fazer a vontade de Deus, e é por isso que Deus achou graça na vida de Noé. E ali o Senhor Deus, Ele dá o livramento a toda a casa de Noé por conta da vida de Noé, né? A partir do momento em que a gente se coloca na posição, o Senhor, Ele alcança não somente a nossa vida, mas muitas vezes até a nossa parentela, que muitas vezes não está nem na presença do Senhor, não quer nada, mas por misericórdia, amor à nossa vida, o Senhor tem misericórdia também daquela vida, porque a palavra do Senhor diz que Noé e toda a sua Noé teve livramento, mas toda a casa de Noé, por causa da vida de Noé, a vida que Noé levava de integridade e dedicação à palavra de Deus. Então, que nós venhamos ser, né, como Noé, venhamos escolher andar com Deus em um mundo tão conturbado, num mundo tão complicado, né? Porque temos sim aflições, temos sim, sofremos sim provações, lutas, mas a palavra do Senhor diz que no mundo a gente ia ter aflição, né? Mas é para a gente ter bom ânimo. E muitas vezes é difícil ter bom ânimo, né? Então, que a gente possa pedir no Espírito Santo a Deus para cativar a nossa mente, para nos fortalecer, para nos direcionar. Porque a vida do crente, né? Como muitos dizem, não é um morango. Não é, né? Vai acontecer sim situações a qual você vai se ver ali. Sabe, Deus, para onde que eu vou, meu Pai, o que é que eu faço? Então, nesse momento, né, que a gente possa lembrar e clamar, né, o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é muitas coisas, às vezes até de pessoas próximas, as quais você não espera, né, pessoas, né, que a gente menos espera, mas glórias a Deus, né, por todas as coisas, né, da certeza de saber que a gente tem, né, um Deus, que Ele nos dá força para suportar, nos dá força para que cada dia mais e mais a gente venha se fortalecer na presença dEle. Porque, né, não é só de bênção, né, que a gente vive. Existem também os momentos de luta, porque é através dessas lutas que a gente vai obter a nossa vitória. Então, que você, que nós vamos buscar cada dia mais e mais andar na presença do Senhor, andar com Ele, né? Porque o mundo, ele não tem nada, né, para nos oferecer. Não tem nada, né? Aparentemente, existem coisas, né, que aos nossos olhos podem parecer bom, mas não, é tudo ilusão, né? É tudo ilusão, é tudo passageiro, né? E como eu sempre digo,
que a única coisa que não é passageira é a palavra do Senhor. Olha quantos anos tem, né, que a palavra foi escrita e até hoje nela dá vida, porque ela é viva, ela é eficaz, a palavra do Senhor Jesus Cristo, e ela não passa, ela não muda, né? E a própria palavra diz que é da pessoa, né, que colocar ou tirar algo dela, né? Então que nós íamos pregar, né, falar do amor de Cristo, falar da palavra do Senhor Jesus Cristo com toda a sinceridade, com toda a verdade, sem ocultar nada e sem colocar nada também que não está escrito aqui, né? Que não venhamos pegar ali um versículo, né? Apenas um versículo ali e querer, né, pregar apenas, né, em cima disso, falando apenas de bênção, falando apenas de bens materiais, de prosperidade, não, mas que viemos pregar, falar da palavra do Senhor Jesus Cristo como verdadeiramente ela é, e que viemos escolher andar com Ele, assim como Noé escolheu. Noé poderia seguir toda aquela geração, Noé poderia seguir toda aquela população, Noé poderia seguir, né, o circo daquele povo ali, andar de maneira desordenada, na vontade da carne, praticando imoralidades, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor, assim como o povo fez, né? Mas não, ele escolheu, né? Ser até, virar até chacota, porque imagine, né? O povo ali fazendo tudo o que queria, tudo que eles sentiam à vontade, todo o desejo da carne deles, e Noé ali, né? Construindo, fazendo a arca. Imagina, né? Deviam passar e falar: ah, Noé, tu tá louco, não vai acontecer nada, vem aqui, vem pro mundo também, vem fazer o que a gente está fazendo, vem se divertir, Noé. Como muitos dizem, a vida é curta, tem que aproveitar, mas a gente tem que aproveitar da maneira certa, na presença do Senhor. E eu digo, se tem algo assim que eu me arrependo muito assim na minha vida, é dos anos aos quais eu vivi, né, colocando a minha vontade, né, acima da vontade do Senhor, dos anos em que eu vivi não levando muito a sério a obra, o Evangelho de Cristo, e é algo que eu me arrependo muito, né, porque eu já desde mais nova minha mãe já me levava para a igreja quando era mais nova, né? Eu não fui nascida e criada no Evangelho, mas desde novinha minha mãe me levava, eu cheguei a me afastar da presença do Senhor, né? Eu digo muitas vezes assim, não foi muito tempo, mas eu penso que um dia longe da presença do Senhor já é muita coisa. Então eu me arrependo muito, muito de não ter feito muitas coisas que hoje eu venho fazendo, praticando na presença do Senhor, e que antes eu não fazia, né? Porque eu deixava, né? Muitas vezes era trabalho, eu deixava muitas coisas ocupar o lugar do Senhor. E quando era para eu ir para a igreja, às vezes eu dizia: ah, eu tô cansado, não ia, porque me sentia cansada. Tinha vezes que eu só ia para a igreja dia de domingo, pense, apenas dia de domingo. Apenas dia de domingo eu ia para a igreja, porque nos outros dias chegava muito cansada também, porque ia para o trabalho e chegava bastante cansada. Tinha dia que chegava na igreja praticamente na hora do amém e ia levando a minha vida assim, né, com mas muita vaidade, que eu creio que Deus vai me dar essa oportunidade de dar o testemunho aqui, falar um pouco, né, sobre o quanto que eu era vaidosa, muita vaidosa, eu era muito vaidosa mesmo. E hoje o Senhor Jesus Cristo, ele vem, né, tá me tratando, e para a glória de Deus, né, depois de um ciclo de oração que eu fui, onde eu vi ali as irmãs todas ali, né, de uma maneira assim, mas tão lindas, elas, sabe, sem enfeite, sem brinco, sem maquiagem, e ao mesmo tempo assim a coisa mais linda, porque você via assim o brilho do Espírito na vida delas. E eu ali, né, ainda estava ali com brinco, ainda usando brinco, ainda usava maquiagem, e o Espírito Santo de Deus, ele me tocou, né, e ele falou: olha, tira esse brinco. Eu vi, né, a voz do Espírito Santo falando comigo: tira o brinco, tira o brinco. E eu tirei, e eu digo para vocês que depois daquele dia que eu tirei, nunca mais eu coloquei. Nunca mais eu coloquei o brinco, nunca mais. Não sinto vontade, não sinto saudade, nenhuma, sabe? E eu digo que isso é obra do Espírito Santo. Mas aí muitos perguntam: cara, mas você acha errado usar brinco? Não, eu já li aqui, né, em Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer, né? Tudo é lícito, mas eu não vou, né, fazer nada que não venha edificar a minha vida, né? Se você usa, se você se sente bem, né? Se o Espírito Santo não te incomodou assim de uma maneira a que você venha retirar, em que você venha parar de usar, amém, né? Amém. Mas comigo
foi assim, tem sido assim. E são coisas assim que Deus foi tirando e que eu não sinto vontade de usar novamente. Eu não sinto vontade de colocar, sabe? E eu vou parar de falar, porque senão vai ficar longo demais o vídeo, né? Não foi sobre esse assunto, mas eu creio, né, que o Espírito Santo é tudo na direção dele. Eu terei, né, outra oportunidade de falar aqui, de dar esse testemunho de como foi para mim, né? Ser retirada assim muitas coisas assim que eu gostava muito de fazer, gostava muito de usar. E o Espírito Santo de Deus, ele foi, e eu não sinto saudade de nada disso, para a glória de Deus. Mas voltando aqui à palavra, porque eu vou fazer depois outro vídeo explicando, dando um pouco do meu testemunho, falando se eu acho certo, se eu acho errado. Mas não é de mim, né? É da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque a gente pode tudo, né? Pode fazer tudo, mas nem tudo nos convém fazer. E eu creio que Deus vai me dar outra oportunidade para eu estar gravando esse vídeo e deixando aqui, dando testemunho para vocês. E outros testemunhos também, né? Então, que você que está aí, se você não está rodeado ali de pessoas, quem sabe possa ser no meio da tua parentela, procure não se contaminar. Ah, Carol, mas eu sou melhor que meus parentes. Não, não é melhor. Mas queira fazer a diferença. Tente fazer a diferença no meio dos teus. Tente fazer com que o brilho e a graça do Espírito Santo venha resplandecer através da tua vida, para que toda a tua casa, toda a tua família venha ver esse brilho e venha querer também. E diga, não, eu quero ter esse brilho, eu quero ter essa essência. Eu quero ficar que nem fulano, eu quero ficar que nem ele, eu quero ficar que nem ela. O que aconteceu na vida dele, o que aconteceu na vida dela? Ela tá uma pessoa tão diferente, mesmo passando por tanta coisa, mas ela tá tão diferente. Eu quero sentir essa presença, eu quero esse Deus para mim. Tente ser diferente na tua faculdade, tente ser diferente na tua escola, no teu local de trabalho. Tente não se corromper. Tente não se corromper. Queira andar com Deus, escolha andar com Ele, né? Escolha andar com Ele. Não escolha que só você pode tomar, não é Ele, não é Deus que vai te puxar pelo braço. É você que tem que tomar essa decisão, né? De aceitar, de aceitar totalmente a vontade dEle, esquecer. Pronto. Sua vida está entregue a Ele, você aceitou a Ele. Agora a direção da tua vida tem que estar nas mãos dEle. A vontade do Senhor, ela tem que prevalecer, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, e tudo que ele faz é para o nosso bem, né? Tudo que ele faz é para o melhor, é para a nossa melhora, né? E eu vou ficando por aqui. Eu espero que o Senhor Jesus tenha falado com vocês da maneira, né, a qual cada um está necessitando. Não é a vontade, a nossa vontade do coração que a gente quer ouvir, o que a gente quer ouvir, o que a gente, nossa alma fica almejando escutar muitas vezes, para termos, né, nosso ego levantado. Não, mas que a palavra do Senhor fale conosco aquilo que a gente está necessitando, aquilo que a gente está precisando nesse momento, né? E assim eu agradeço, né, pela vida de cada um de vocês, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E que, se você não se inscreveu, peço, se inscrevam, me ajude aí, compartilhando esse vídeo, curtindo, e que Deus abençoe a vida de vocês. Se não aceitou Jesus Cristo, faça uma aliança com Ele, entrega a tua vida a Ele, e Ele vai fazer, Ele vai cuidar de tudo, Ele vai fazer todas as outras coisas. Busca primeiramente, né, fazer tudo aquilo que Ele quer que você venha fazer, e Ele acrescenta as outras coisas. As demais coisas serão acrescentadas por Ele. Amém? E vamos fazer uma oração para estar encerrando o vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão aqui presente e te pedir, meu Pai, continua falando conosco, meu Pai, através dessa palavra, que essa palavra fique guardada na tábua dos nossos corações, nos cobre com teu sangue, nos guarda, nos protege, nos dê uma tarde de paz, de proteção, de livramento, que o Senhor venha alcançar a vida de cada irmão, cada irmã que está a ouvir, a ver esse vídeo, que não vem nada de mim, mas que vem do teu Santo Espírito. Derrama a tua graça, meu Pai, derrama o teu poder, derrama o teu renovo, repreende todos os males, nos dê uma noite, uma tarde maravilhosamente abençoada, e guarda toda a nossa família, toda a nossa parentela, Pai. Isso é que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de cada um de vocês. Deus abençoe.